Meus irmãos, eu quero ler um texto da Palavra de Deus. Ele é um pouco extenso, mas eu preciso ler todo ele para você entender. Sei que muitos conhecem a história, mas eu preciso hoje ler todo ele para chegar dentro daquilo que eu quero falar com vocês. Vamos lá para Marcos, capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, e o versículo 35. Capítulo 4 e versículo 35. A saudação a todos os irmãos, aos amigos que nos honram com a sua presença aqui essa noite, seja bem-vindo. Diz assim, Marcos 4, 35 até o 5 e 20. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele de repente repreendeu o vento e disse ao mar: acalma, fique quieto. E o vento aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus e os discípulos chegaram ao outro lado da margem do mar, a terra dos Gerasenos, ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de um espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Pois por Deus peço que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe que o insistisse que não mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava ali pelo monte. E os espíritos do mundo pediram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entramos nele. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam os porcos fugiram e foram anunciá-lo à cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximou-se de Jesus, viram o endemoniado que já estava dominado, que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Tomaram e temeram os que haviam presenciado os fatos. Contataram-lhes os que tinham acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que estava possuído de demônio pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele.
Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, lhe ordenou: vá para a tua casa, para teus parentes, e conte-lhe tudo o que o Senhor fez por vocês, como teve compaixão de vocês. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiraram. Amém? Meus irmãos, toda a obra de Deus, ela tem um sentido muito profundo através do seu Filho, que é a libertação. Quando Jesus disse: eu vim salvar, eu vim libertar, é porque ele via uma multidão aprisionada como escravo, que muitos ainda vivem até os dias de hoje. Mas como é difícil alcançar essa liberdade, se tornar livre. Quando eu estudava esse texto aqui, eu vi essa região de Gadara, estudei um pouco ali essa região. Era uma terra de nobres, pessoas muito bem-sucedidas moravam ali. A renda deles era dos porcos, e tinham uma grande admiração pelo esse animal, como se fosse um ídolo para eles ali. Então eles sacrificavam em meio às oferendas, sacrifícios, e vendiam a carne de porcos. Então era a renda que abastecia aquela cidade. Mas ali havia um problema. Havia uma pessoa dominada por uma legião imunda, que se apossava daquele homem e levava ele de uma força tremenda, onde eles não conseguiam deter aquele homem. Nem as correntes que eles prendiam ele suportava a força que havia naquele homem. As cadeias ele quebrava, e ele morava nas sombras, na escuridão, e habitava entre os túmulos, e ali ele gritava dia e noite. Então o povo dali aprendeu a conviver com aquilo, porém tinham medo daquela situação e não enfrentavam ele, porque não tinham nada que pudesse deter aquela situação ali. E aquilo passou então a conviver com aquela situação, porém com medo de enfrentar. Vida tranquila, vida normal, tudo funcionando direitinho, mas havia um problema sério naquela região. Uma cidade, uma região onde não era povo judeu que habitava ali. Mas você observa que eu comecei a ler um pouco antes, porque há uma situação muito séria aqui, a qual até hoje nós temos um medo de enfrentar, que é o outro lado. Esse outro lado, irmãos, podemos tomar para nós. Há um outro lado da vida. E o que tem do outro lado? Qual é a situação, o que ocorre do outro lado da vida? Você observa que quando Jesus sempre mencionou para nós sermos um, assim como eu e o Pai somos um, o que leva a ele dizer: sejam um? Porque será que ele não vê duas personalidades dentro de nós? E ele muitas vezes nos fala isso: a quem servir? A quem vocês escolham servir? Quando há discórdia dentro de nós, é como se um reino fosse dividido. E um reino dividido, ele não prospera. Não há como prosperar um reino dividido. E essa divisão, muitas das vezes, ela está aqui dentro. Ela está dentro de nós. E como é difícil passar para o outro lado. Você observa que Jesus, ele faz um convite aos discípulos: vamos para o outro lado. Essa questão, irmãos, que a irmã mencionou aqui, a irmã Gisela, o direito do livre-arbítrio,
um convite está feito, mas uma decisão precisa ser tomada. Eu quero ir para esse outro lado. Eu quero conhecer esse outro lado. E você observa que quando eles decidem ir, começa a tempestade se levantar. Porque uma decisão foi tomada, eu quero acessar o outro lado. E aí ventos sopram. E quantas pessoas desistem porque tem medo de enfrentar o outro lado. E a ponto que esses discípulos achavam, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Então, bate muitas vezes um desespero, um medo, uma angústia de enfrentar um outro lado que está oculto e que está vivendo nas sombras. E quando ele diz que habitava no cemitério, aquilo vem de gerações passadas. Se você for no cemitério onde está o familiar de você sepultado, você vai ver lá que uma geração sua está lá. E lá está o pai, lá está a avó, está o bisavô, está o tataravô, está uma geração lá. E aonde habitava esse homem? Nas gerações passadas. E nas gerações passadas não tinha quem detesse. E o que essa história nos revela? Que tentaram de todas as formas. E quantas pessoas têm usado as suas forças, a sua capacidade para destruir ou para vencer esse outro lado seu e não consegue. Há uma força que arrebenta qualquer decisão sua. Há uma força que arrebenta qualquer escolha tua. E você aprende a conviver com esse outro lado. Como diz assim, eu não mexo nele. Não toque aqui. Quantas pessoas mudam repentinamente quando esse outro lado é acessado? Quantas pessoas se perdem rapidamente ou perdem o equilíbrio de uma hora para outra quando acessa esse outro lado? Então você vê que esse outro lado oculta uma raiva, uma fúria, uma força que não vem de Deus. Algo que está escondido, algo que está na sombra, e os discípulos temeram. Porque, irmãos, enfrentar o outro lado é entrar numa batalha do mundo espiritual, que até a natureza sente e sabe quão terrível é esse enfrentamento. Quantas pessoas desistem, vão até uma altura, vão até um ponto, mas aí o grito, a dor, a angústia, o confronto, o vento começa a balançar a embarcação e eles não percebem que a autoridade, que o poder de Cristo está junto de si. Por que Jesus dormia? Porque ele tinha o domínio sobre todas as coisas. Então, irmãos, a decisão de enfrentar esse outro lado é nossa. O convite vem de Jesus. E Jesus te deixa ver até que ponto tu vai. Sabe, os discípulos começaram naquele remo, começou a aumentar o vento, começou, como diz assim, passar do meio daquela margem já para o outro lado. E aí começa a complicar a situação. Vontade de recuar, vontade de desistir. O desespero bate a porta porque você vai arrebentar cadeias, você vai arrebentar julgos que oprimem gerações, que prende.
que vem acostumado a dominar desde gerações passadas. E você é a vítima agora. Então, naquele momento, irmãos, o clamor por Cristo não vê que eu estou perecendo. E eu te pergunto nesta noite, você observa que nós, irmãos, nós temos um cuidado de conviver e ocultar esse outro lado. Parece que ele não existe. A nossa vida segue normal, os nossos negócios, nossa vida financeira, tudo bem tranquilo, como desse povo de Gadara. Tudo certo. Mas havia um problema oculto ali. Havia algo nas sombras ali, que eles não conseguiam dominar e se libertar daquilo. Mas a palavra diz que quando Jesus coloca o pé do outro lado, ele vem correndo. Ele vem ao encontro de Jesus. Então eu quero te dizer nesta noite, Jesus veio para nos libertar. E Ele está aqui para te dar liberdade. Que muitas vezes a vida que nós estamos levando parece ser boa, mas só parece. Parece ser livre, mas só parece. Nós aprendemos a conviver com o outro lado nosso. E Jesus disse, enquanto vós não se tornar um. Por isso ele diz, conhecereis a verdade e ela te liberta. E ele diz assim que o momento que tu conhece a verdade, você se torna um verdadeiro. E uma verdade, irmãos, é tanto fora quanto dentro. Isto é uma verdade que não muda, que não tem situações que mudem. Ela enfrenta qualquer situação sendo um. Jesus, ele enfrentou as situações como a pessoa dele, como ser humano, sendo autêntico sempre, sendo ele. Então, naquele momento que ele pisa o outro lado, você observa que o poder que há em Cristo Jesus, a autoridade que é nele, toda aquela força que vivia oculta, toda aquela força que vivia dentro das tradições dos cemitérios, que a sombra se apresenta agora, clamando, liberte-me. E quantas vezes há um clamor dentro dos nossos corações pela liberdade. Quantas pessoas não suportam mais viver uma ilusão de vida. E eu te pergunto nesta noite, quantas vezes você confrontou as suas palavras com os seus pensamentos? Quantas vezes as tuas palavras não bateram com os teus pensamentos? Tuas palavras não foram aquilo que você pensa. E aí, não é um outro lado que trabalha em você, que luta dentro de você, que está ali há muito tempo, vivendo nas sombras, na escuridão, e você tem medo de enfrentar, porque tem lutado de todas as formas, mas não tem conseguido. Então, quando Jesus te convida, assim como Ele convidou os discípulos, vamos para o outro lado. Vamos acessar esse lado. Isso, irmãos, não tem amor maior do amor que nos dá o direito de livre arbítrio, de liberdade, e nos torna livre, nos libertando de nós mesmos, de passado, de ações
que pessoas têm lutado de todas as formas e não conseguem, e aí decide conviver com aquilo. Mas você olha, a alegria é apenas uma aparência, mas lá no fundo há uma dor. Lá no culto há uma tristeza habitando, há uma angústia, há um passado corroendo que está entre as sepulturas, como se fosse sepultado dentro de você problemas, marcas, feridas, situações enfrentadas, e você sepultou dentro de você, né? Quantas pessoas aqui não têm o hábito de ir para a sepultura para conversar com pessoas que não fazem mais parte desse mundo? Que já não estão mais entre nós, mas aqui ainda parece real. E assim como dessa forma, muitas pessoas ainda visitam esse lado dentro deles. Irmãos, quando aquele homem vê Jesus, ele corre, reconhecendo quem ele é, Filho do Deus Altíssimo. Tenha misericórdia de mim. Eu tenho certeza que dentro da tua alma há um grito de liberdade. Há um grito: tenha misericórdia de mim. Me liberta. Não suporto mais viver com essa dupla personalidade. Ora feliz, ora triste. Ora acreditando na vida, ora pensando em desistir da vida. Ora cheio de sonhos, de projetos. Ora abandonando tudo. Muitas vezes são palavras doces e outros momentos palavras amargas. E fazem de tudo. Cada virada de ano são declarações, são roupas brancas que vestem, como se aquilo mudasse o que está aqui dentro. Mas enquanto Jesus não acessar esse outro lado teu, você permitir que ele acesse, não há liberdade. Quando você dizer para Jesus: passa para o outro lado, Senhor, vai ter tempestade, vai, mas é preciso acessar esse outro lado. E eles pediram uma coisa, uma legião que dominava aquele homem: mande-nos para os porcos, mas não para fora de um território em que nós atuamos. Olha só como é uma legião que vem, sabe? E a legião que vem dentro de gerações, ela conhece muito bem teu passado. Ela conhece muito bem a tua história, a tua genealogia, ela conhece muito bem, pois ela vem dentro de uma geração. Você observa que Deus é tão justo, que Ele é justo até com o inimigo. Vão para os porcos. E uma coisa interessante aqui, irmãos, aqueles porcos se precipitaram e se jogaram no penhasco, morreram. E era a fonte de renda daquele povo. E eles expulsaram Jesus da terra deles, porque eles aprenderam a conviver e a se beneficiar, a ter recursos.
quantas pessoas estão vivendo acorrentados por causa dos benefícios de uma vida. Estão vivendo nas sombras por causa de um conforto. Quantas pessoas cederam porque estão sendo beneficiadas. E aqui estava uma situação. Deixa ele quieto lá. Deixa lá. Mas tem momentos, irmãos, que precisamos tomar decisões. E quando eles viram aquela situação, mandaram que Jesus saísse da terra. E uma coisa interessante, irmãos, Jesus saiu. Não questionou com eles. Porque Jesus não veio questionar com ninguém, Jesus veio libertar os oprimidos. E você observa pontos nesse texto aqui. Que ele desejou no seu coração o possesso, o oprimido, o gadareno. Eu quero seguir agora contigo, Jesus. Se não. Não. Tu vai para os teus parentes. Por que isso? Porque todos conheciam ele. Irmãos, quando Jesus disse que a pregação do Evangelho é um testemunho de vida, e a coisa mais difícil que tem é tu pregar entre os parentes, porque eles te conhecem. Conhece a tua história. Sabe quem tu é. Então, enquanto não houver transformação, enquanto não houver libertação, você não consegue nem ganhar os parentes. Então, Jesus agora manda ele, vai para os teus parentes. E foi o maior missionário de Decápolis, 10 cidades. Pelo testemunho de vida dele, aquele que vivia nas sombras, aquele que se feria, a palavra diz que ele se feria. E quantas vezes pessoas se ferem a si mesmas, se odeiam ou não, se maldizem, se espraguejam. Quantas vezes as pessoas têm vontade de acabar consigo mesmo, porque há um prisioneiro lá dentro. Acorrentado, preso. Então, irmão, Jesus disse: agora tu volta para os teus parentes. Te apresenta a eles. Irmãos, quando Jesus dá a liberdade, a pessoa se torna um, como ele e o Pai. E aquele homem voltou e foi o maior conquistador de alma da região, pelo um testemunho transformador de uma vida. Sabe como ele andava? Nu. Sabe que tudo o que os espíritos querem é envergonhar você, é que você seja uma vergonha para a sociedade, para a família. E a gente tem um hábito, um costume de dizer, e a gente não se dá conta disso, né? Que toda família tem uma ovelhinha negra. Parece um ditado simples, mas é um decreto que vem de gerações em gerações.
Então, nesta noite, não tenha medo. De dizer para Jesus: vamos para o outro lado, Senhor. Preciso que tu acesse esse outro lado. Eu tenho certeza que se algo nas sombras, no passado, em meio às histórias, tudo vai mudar. Você crê?